Então, gente, eu não ia falar com vocês, mas eu vou falar porque tá me incomodando, sabe? Então eu vou contar pra vocês. Vou me maquiar e vou contar pra vocês. Fui numa igreja segunda-feira passada, né? Tudo bem. O meu marido já tem uns 2 anos que ele não vai na igreja, então eu insisti muito pra ele ir, né? Achando que Deus estava ali. Achei errado, completamente errado. E ele até ia pra igreja, mas ele ia pra igreja universal, sabe? Então tá. E ele nunca gostou de igreja pentecostal. Que pula, que sapateia, que revela. Na cabeça dele é tudo mentira. Então tá bom. Mesmo assim, insisti, ele foi. Gente, eu tô muito decepcionada, muito chateada. Ele foi. A primeira revelação foi pra ele. O pastor foi lá revelar pra ele. Aí falou um monte de coisa. Falou que tava com cajado na mão dele. Falou que Deus tava dando um livramento pra uma pessoa da família dele do mesmo sangue que ele. Até então, né? Mas apesar que ele não tá muito pá com os parentes dele, né? Porque depois que o pai dele e a mãe dele morreu, ele já tava se afastando. Quando a mãe dele morreu, ele já não gostava muito de ir. Eu insistia bastante, o pai dele. Mas depois, quando eu vi que nem eu era muito bem-vinda ali, então eu não insisti. Então, se ele não quiser ir, não vá. Se quiser ir, vá. Pra mim, não faço mais questão também. Tá, então, tudo bem. Passou, começou a revelar, revelou. Peraí. Então, gente, aí o pastor foi lá e começou a revelar. Sendo que na minha cabeça, eu acho que eu já tava. Eu fui nessa igreja, era a terceira vez que eu tava indo. Na segunda vez que eu fui, eu já senti alguma coisa errada. Não sei, alguma coisa me incomodou ali, tudo bem. Vou levar ele lá. Mas eu lá tava levando ele e tava achando que o pastor ia revelar alguma coisa assim. Que Deus ia tirar ele do mundo do crime, alguma coisa assim. Não porque ele é do crime, tá, gente? É porque eu falo pra ele que a aparência dele parece, porque ele é todo tatuado, barbudo, aquela coisa, né, na minha cabeça. Também tô errada de pensar assim, né? Mas na minha cabeça, falei, mano, ele vai acabar revelando alguma coisa que não tem nada a ver. Mano, Deus já tava falando comigo. Não leva não, minha filha, tá tudo errado ali. Tá bom, mesmo assim levei. Só que o pastor fez uma revelação, gente, que machucou muito ele, depois eu conversei com ele quando cheguei em casa. Ele falou assim, eu me senti muito impotente, sem reação. Sendo que eu, né, essa velha criatura, voltasse, renascesse, né, porque ela morreu. Ai, meu Deus, alguém me segurasse ali naquele lugar. Tá, gente, o que o pastor revelou, Jaqueline? Pelo amor de Deus, me fala. Gente, ele começou a revelar, aí tem aquele negócio, né, todo aquele jogo de marketing que hoje eu vejo que é marketing, entendeu? Foi lá e revelou que Deus estava dando um livramento de morte, de infarto pra mãe dele. Gente, a mãe dele já faleceu, já tem uns 7 anos. Mano, pensa na minha cara na mesma hora. Na memória eu fiz assim, ó. E fiquei balançando a cabeça. E ele ficou quieto, né? E aí, tudo bem. Aí eu fiquei falando não. Balançando a cabeça. Aí o pastor foi lá e diz ele, né? Eu não vi essa parte, mas falou assim, não, ou alguém que você considera. Mesmo assim, gente, ele não considera ninguém. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ele está afastado dos parentes dele. É um pouco de depressão, né? Claro, mas ninguém entende isso. Mas daqui a pouco eu acredito que ele vai voltar ao normal. Ele já tá falando que quer ir lá e tudo. Pra gente ir lá e eu falo, tá bom, não falo nada, né? Porque. Enfim. Aí. Gente, o pastor olhou pra minha cara e viu, né? Que eu vi que, mano, que bosta que você falou. Aí eu fiquei com aquela cara de tacho. Primeiro que eu queria falar um monte, ele não deixou. A velha criatura querendo voltar, né? Mas não, Jaqueline, não, porque não tem que envergonhar ninguém, Deus não envergonha ninguém, vamos ficar quieto. Eu fiquei com aquela cara de taxa e tacho e querendo ir embora. Querendo ir embora de qualquer jeito, só que ele não tava querendo ir embora. Porque ele não queria envergonhar o pastor. Só que eu, né, eu quero logo desmascarar, por isso que eu tô bem aqui, né? Desmascarar mesmo. E depois o pastor começou a revelar, e todo mundo caindo, chorando. Eu falando, meu Deus, que venda é essa que tá no olho desse povo?
Tem uma amiga minha, ela vai ver esse vídeo. Ela sabe da nossa história. Ela sabe que a mãe dele morreu, faleceu, né? E mesmo assim, ela tava dando, tipo assim, defendendo. Como assim? Você sabe, na verdade? Gente, passada. Passada estou, entendeu? Aí o meu marido, o que acontece agora, ele já não acreditava, agora piorou. Ele tá machucado porque fez lembrar da mãe dele, entendeu? E ele se sentiu impotente, sem ninguém pra defendê-lo. Sendo que eu já tava querendo falar um bolão pro pastor, né? A minha cara já dizia tudo. E eu querendo ir embora também, porque se eu fosse embora todo mundo já ia entender. Mas ele não deixou porque ele não queria envergonhar o pastor, porque isso não provém de Deus. Então, né, no caso, a pessoa que é desviada tem mais coisa do que o próprio pastor. Gente, se esse vídeo chegar nesse pastor, eu quero que você saiba que você vai pagar um alto preço, entendeu? Porque você machucou uma alma, entendeu? Você falou uma coisa que não foi Deus que falou, porque Deus sabe de tudo e todas as coisas. Ah, gente, mas lá tem gente que revela, mas revelou pra mim tudo mesmo, Jaqueline. Revelou umas coisas que ninguém sabia. Só que assim, gente, o diabo também revela, tá? O diabo também revela, se manifesta, porque senão ninguém servia a ele nas religiões, que todo mundo já sabe. Se tem algum espírito ali que revela, pode ser que tenha, mas que é o Espírito Santo não é não. Disso eu tenho certeza, plena certeza. Porque a pessoa, aí o cara chega lá e fala, ah, Deus vai tirar tudo o que você perdeu. Ah, Deus tá te dando um livramento de morte. Ah, Deus vai te abençoar. Que não sei o que. Umas coisas assim que joga pro ar, padrão, que serve pra todo mundo. E as pessoas caem. Entendeu? E eu tô super revoltada. Super revoltada mesmo. Então, assim, gente, muita gente sabe da verdade ali do que aconteceu comigo, que no caso a revelação foi falsa, não foi Deus que falou, no caso, porque Deus sabe de tudo, todas as coisas, então Deus com certeza sabe que a mãe dele já não está entre nós. Muita gente sabe, e mesmo assim, sabe o que falaram pra mim? Mãe, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, porque ele é de Deus, é usado pelo próprio Deus. A gente. Aí tem gente que fica falando assim, não sei se vocês concordam, tá? Ah, ele vai ver, ele tava na carne e não percebeu. Porque foi a primeira revelação da noite e tal. Que é isso, gente? Vocês estão maluco? O cara tá falando em nome de Deus, falando que Deus falou pra ele, gente. Que pecado é esse? Entendeu? Vai ser cobrado, viu, pastor? Vai ser cobrado, não vai ser por mim, não. Porque eu não vou nem te marcar aqui. Não vou expor ninguém, eu só tô contando o que aconteceu. Quem conhece sabe, porque tava lá. Então não tem nem como eu falar, não vou expor, porque uma que meu marido não quer que faça isso, né? Porque senão ele já tinha te exposto no mesmo dia, né? Já tinha te exposto no mesmo dia falando que era mentira. Só que ele não quis falar e também não tinha força de tão baqueado que ele ficou. Porque ele tava acreditando, tá? Ele tava acreditando, mas depois dessa... Então é isso, gente. Aí veio depois que a gente ficamos no final do culto, né? Veio sei lá quem era, um homem, falar assim, ah, mas Deus sabe do seu coração. O homem não sabe, mas Deus sabe. Porque eu acho que ele viu na minha cara que era mentira. É claro que Deus sabe, né, gente? Com certeza que Deus sabe, mas que aquele homem não é usado por Deus, não é mesmo. Tá? É uma grande fantasia ali, porque uma pessoa que é usada, ela vai saber quando é Deus falando e quando não é. É uma pessoa que é tão acostumada assim, né, que nem os outros tá falando de revelar, vai saber. Então aqui tem um espírito ali que revela, tem agora, que é Deus, isso eu tenho certeza. Entendeu? Eu não vou expor o pastor aqui, mas, gente, eu peço pra vocês, que nem eu falei pra minha amiga. Você quer continuar indo lá? Continua. Mas toda vez que alguém for revelar alguma coisa pra você, você fala, você pede pra Deus abrir os seus olhos, tirar a venda dos seus olhos, tá? E fala pra ele, Senhor, se foi o Senhor que tá falando, eu recebo. Mas se não for, seja repreendido em nome de Jesus. Gente, eu não sou o exemplo de cristã, não, tá? Eu frequento a igreja e tudo, mas não sou exemplo para ninguém. Mas eu leio a Bíblia e converso com Deus todos os dias. Eu fui nessa igreja e foi revelado pra mim também, eu tava grávida. Foi revelado que Deus
tava levando meu filho de morte, tal, tal, tal. Eu chorei, gente, chorei naquela emoção, meu Deus, que aí aquele medo, né? Mas eu cheguei em casa, pus minha cabeça no lugar, porque eu já tô acostumada com esse tipo de povo. E peguei e falei assim, Senhor, se for de ti, Pai, se for o Senhor que tá falando, eu recebo e te agradeço. Mas se não for, seja repreendido em nome de Jesus. Porque sabe o que acontece, gente? É que tem gente que vai tá revelando, e aí vai falando, ah, Deus tá te livrando de morte, disso, daquilo. Aí você fala, não, aceita aquela palavra e acaba que você quase que morre mesmo, entendeu? E eu fiquei, meu Deus, não. Se não for de Deus, tá repreendido em nome de Jesus. E lembrando que não sou exemplo de nada pra ninguém. Que eu não vivo na igreja, tá? Eu visito as igrejas, ainda tô atrás de uma igreja pra me congregar. Mas eu queria compartilhar com vocês, pra vocês ficarem atentos e não se frustrarem, porque o meu esposo se frustrou. Não se frustrarem, tá? Porque o que é desse povo tá guardado e não vai ser a gente que vai cobrar, é o próprio Deus. Porque profeta que fala em nome de Deus e é profeta falso, tem de monte. É que eu nunca percebi assim, né? Nunca aconteceu comigo de verdade, mas o que tem de monte. E a gente fica frustrado que a gente vai acabar indo atrás do homem, né? No caso ali, aquele ponto de oração que não é uma igreja. As pessoas vão ali pra revelação mesmo, não vão ali pra Deus, tá? Eu falo com toda certeza. Eu mesmo, quando eu fui na segunda vez, que na primeira eu não sabia que era assim. Quando eu fui na primeira vez, eu fui pensando, né, Deus vai falar comigo. Não falou nada, porque eu já tinha falado pra Deus tirar a venda dos meus olhos. E não quero essas coisas que não é Deus que fala, nem deixa acontecer, Pai, comigo. Porque olha, gente, quem me conhece sabe. Acontece uma coisa dessa comigo. Não é nem se eu não. Nem porque eu quero. É automaticamente a minha cara vai mudar. E eu vou ficar fervendo por dentro pra falar, ó, então, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, que no caso dele, né, eu ia falar. Mas ele não deixou falar. Eu queria ir pelo menos ir embora, mas mesmo assim não deixou ir embora. E eu tô aqui revoltada contando pra vocês. Então é isso, gente. Fiquem ligeiros, espertos quando isso acontecer. Não aceite palavras de qualquer um, tá? De falando que Deus falou, não aceite. Nem que você fale no seu pensamento, Senhor, se foi tu que falou, eu recebo e te agradeço. Mas se não for, seja repreendido em nome de Jesus. Tá, gente? Não aceite qualquer coisa, porque o pastor começou a falar. Fala pro irmão do lado. E ele começou a falar, porque o diabo tá no seu psicológico, tá na sua mente. E eu falei, o quê? Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Ele olhou pra minha cara assim. Gente, eu vou falar isso, se todo mundo sabe que a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu vou falar isso. Porque o diabo tá na minha mente é do Senhor, entendeu? A minha mente é do Senhor, o diabo tá na minha mente não. E todo mundo repetindo. Aí as coisas, gente, é sério. É que nem fala, sabe quando tem umas coisas acontecendo que você vê? Você acha o mundo absurdo, mas todo mundo ao seu redor acha normal. Gente, isso é venda no olho do povo. Meu Deus, o povo tá vendado. Como assim? É sério, gente. Então é isso. Quando acontecerem isso, não fiquem frustrados, porque picareta tem de monte. Mas se retire daquele lugar, não vá mais lá. E não aceite qualquer palavra que digam pra vocês, tá, gente? É isso que eu te falo. Porque agora meu marido tá frustrado. Já tinha 2 anos que na igreja, quando foi, o diabo usou esse pastor, porque com certeza foi usado. E aí, tamo aí, né? Na luta de novo. Então é isso, gente. Esse vídeo vai ser